Introdução ao Novo Testamento, extratos da Teologia Paulina. Você está acompanhando esta série de palestras, onde estou apresentando a vocês algumas das doutrinas do Novo Testamento, ou pequenos extratos. Não é a doutrina na sua completude, porque isso demora muito tempo, demanda muita paciência para a gente poder entender. No áudio anterior eu falei sobre a cristologia do apóstolo Paulo e eu ressaltei o ponto de partida, que é a compreensão paulina sobre a divindade de Jesus. O segundo ponto da doutrina de Paulo é a paracletologia, a doutrina sobre o Espírito Santo. Vou esclarecer a vocês que a doutrina da Trindade, ela está presente em o Novo Testamento e também no Antigo Testamento. A diferença é que no Antigo Testamento ela está absolutamente oculta. Não dá para se ter a menor ideia de uma trindade no Antigo Testamento sem o Novo Testamento. Tentar enxergar a trindade no Antigo Testamento sem uma consciência cristã é forçar a estrutura dos textos e das revelações que os profetas nos trouxeram através dos 39 livros do Antigo Testamento. E ainda assim, quando você chega no Novo Testamento, a palavra trindade ela não existe, não faz parte do repertório dos apóstolos, que foram os nossos irmãos que escreveram os 27 livros do Novo Testamento. A palavra trindade ela começa a ser usada a partir do segundo século, quando um advogado cristão ele se converte, ao cristianismo, e quando ele se converte, ele começa a utilizar-se de algumas palavras latinas para poder falar a teologia do Novo Testamento. O nome desse advogado é Tertuliano, e foi ele que pela primeira vez começou a usar o termo Trinitas, ou triunidade. E depois da triunidade, por aglutinação de palavras, por uma evolução morfológica, a palavra triunidades ou trinitas se transformou em trindade para nós, que é a mesma coisa, triunidade. Mas se você procurar no repertório de Paulo, Pedro, Tiago, João, Lucas, você não encontrará esse termo em o Novo Testamento. Embora não exista o termo trindade, a doutrina ali está. O conceito ali está. E o que é trindade? É a união do Pai, do Filho e do Espírito Santo em uma única divindade. Os três formam a plataforma da divindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Vai demorar um pouco para a gente chegar lá no século II e depois no século III com o Concílio de Nicéia, no século IV com o Concílio de Calcedônia. Vai demorar um pouco, mas nós vamos chegar. Tenha paciência em seus estudos. Isto é apenas para adiantar um pouco este assunto que é a doutrina do Espírito Santo, segundo o apóstolo São Paulo. Ele também entende que o Espírito Santo é Deus, na mesma plataforma que Jesus, na mesma categoria ontológica de Jesus e do Pai. O Espírito Santo é Deus. Paulo o apresenta em todas as suas cartas e também nas suas pregações no livro de Atos. Paulo o apresenta como sendo a expressa pessoa de Deus, que foi enviado em nome de Jesus Cristo, concedido por Jesus Cristo, representante de Jesus Cristo. Ele não tem dúvidas que o Espírito Santo e Jesus formam uma unidade. Não tem dúvida que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de santificação, é o Espírito de vida, é o Espírito da graça. Ele não tem dúvida alguma. Ele sempre se mostra reverente à pessoa do Espírito Santo e com a mesma reverência que ele dedica a Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo
por 2 vezes, ele escreve: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para a salvação. Assim ele concebe o Espírito Santo como um selo da nossa salvação. Um selo. Este selo para representar de que existe um destinatário para onde nós estamos sendo enviados e que existe um remetente que nos enviou. O remetente é Jesus. O destinatário é Deus. O Espírito Santo é o selo que faz o elo entre Jesus e Deus. E nós somos a carta selada. Mas Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo. Quem se entristece? Uma pessoa. Por isso, o Espírito Santo não é uma força ativa como ele é pensado no Antigo Testamento por alguns escritores. Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo não é concebido como uma pessoa distinta de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele é pensado como uma espécie de emanação dos poderes de Deus. Uma espécie de braço estendido de Jeová. Uma ação no mundo. E não como uma pessoa que pensa, que age, que interfere, que interage, que comissiona. Ainda não está revelado no Antigo Testamento. Só sabemos disso por causa do Novo Testamento e dos pais da igreja e dos teólogos do Senhor que na igreja fizeram teologia para nós. Assim, mas Paulo não pensa que o Espírito Santo seja uma força ativa, porque ele pode se entristecer. Quem se entristece é uma pessoa. Também, o apóstolo Paulo fala: não extingais o Espírito Santo. Como assim não extingais o Espírito Santo? No texto ele fala que se nós começarmos a provocar a carnalidade, o Espírito Santo acaba sendo extinto da nossa vida. É um outro símbolo que ele usa, como se o Espírito fosse uma chama ardente. O próprio Espírito Santo utiliza-se deste símbolo quando o João Batista está pregando que ele seria um fogo batizador. O próprio Espírito Santo utilizou este símbolo quando desceu sobre os apóstolos no cenáculo de Jerusalém. O próprio Espírito Santo usa este símbolo no livro do Apocalipse, aonde ele arde como se fossem 7 labaredas gigantescas diante do trono de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo é representado por um candelabro com 7 braços que é colocado no lugar santo, dentro do tabernáculo ou futuramente dentro do templo. É o que comumente é chamado de menorá, ou candelabro, ou castiçal de 7 pontas. Assim, Paulo ele fala que este candelabro, este candeeiro, esta labareda pode se extinguir. Basta que não haja azeite na base embaixo e com o passar do tempo a chama vai diminuindo até que ela se apaga. Por isso que ele fala em outra passagem dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É esta metáfora que está na mente do apóstolo Paulo. Você pode entristecer o Espírito Santo por ele ser uma pessoa sensível. Você pode apagar a chama do Espírito Santo se você se entregar à carnalidade, ou pelo contrário, você pode se encher do Espírito Santo, ou seja, colocar azeite na tua vida. Colocando azeite, a chama aumenta. Muitas e muitas outras passagens falam do Espírito Santo na vida do cristão. Paulo pode ser considerado o teólogo do Espírito Santo, porque ele falou versatilmente sobre a terceira pessoa da Trindade. E, por esse aqui ser apenas um extrato da sua teologia do Paráclito, Consolador, o Espírito Santo, nós não vamos nos aprofundar. Mas chegará um momento em nossos estudos em que nós estudaremos pneumatologia, que é o outro nome para a doutrina do Espírito Santo. Essa doutrina pode ser chamada de pneumatologia, paracletologia ou paracteologia. Depende da escola teológica. Bom, tenha paciência. Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus.